minhas amigas do Kawaii. Eu tô aqui pra dizer a você, aí, me ajuda aí, meus amigos. Tô aqui fazendo uma propaganda, meus amigos, aqui, ó. Vendo aqui, ó. R$6,09, meus amigos. São quase R$100, meus amigos. Aí, ó. Carregado pó. Realiza para fazer massagem, meus amigos. Qualquer lugar, nas costas, no pescoço, nas pernas, no peito, meus amigos. Qualquer lugar, meus amigos, aí, ó. Só que você me ajuda aí, meus amigos. Vou estar agradecendo a vocês. Quase 7 contos, meus amigos. Você quer investir nessa massagem aí, meus amigos? Quando você chega na academia, cansado,